Sabe aquele negócio de fazer um financiamento e deixar um inquilino pagando? Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza. Gente, dá certo. Eu vou mostrar pra vocês 3 dos meus contratos que eu uso essa estratégia, que é eu comprei o imóvel com esse intuito. Então, desde o início, desde quando eu comecei a planejar a compra desse imóvel, eu comprei com o objetivo de colocar um inquilino para que esse aluguel do inquilino me ajudasse no pagamento do financiamento. Falando em estratégia, o que eu penso, assim, a minha meta é sempre ter 10 financiamentos. Sempre ter 10 financiamentos ativos. Hoje, infelizmente, eu não tenho só 3 ativos. Já tenho quase 10 financiamentos assinados, mas esses outros eu utilizo também a estratégia de vender o imóvel, comprar financiado e depois vender esse imóvel, ou então comprar financiado e colocar um inquilino para gerar renda, né? Esse imóvel aqui, ele foi o primeiro imóvel que eu comprei. Gente, não consigo ver pro lado. Aqui, olha, ele tá com 160 meses restantes. Por quê? Porque nesse imóvel, eu utilizava a estratégia de amortizar quando eu era mais novinha. Já contei pra vocês em um outro vídeo. Então, eu tinha esse costume de ir lá amortizar, diminuir. Então, o meu contrato de 30 anos, ele foi diminuindo. Porque eu tinha como objetivo quitar esse financiamento até os 30 anos, né? A minha ideia com esse meu primeiro imóvel era o quê? Eu comprei ele novinha, comprei com 19 anos, porque eu queria ter um lugar para voltar. Eu sempre tive vontade de ser nômade, vontade de viajar e morar um pouco em cada lugar. Então, eu já tinha esse planejamento. Mas eu morria de medo de ficar velha e não ter uma casa, sabe? Daí ter que voltar pro Brasil e ter que morar na casa da minha mãe, porque eu não tenho casa. Então, como esse era um medo, foi uma das coisas que eu fiz antes de começar a viajar, antes de começar a fazer intercâmbio e de ficar longe e tudo mais. Então, pra me dar segurança, ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque a pessoa pensa, não, eu quero viajar, eu quero liberdade. Gente, comprar imóvel, ele vai te ajudar a ter mais liberdade. Não, ele não vai tirar a sua liberdade, porque você tem uma segurança. Então, o meu objetivo com esse imóvel era fazer ele, né, deixar ele prontinho, colocar um inquilino, o inquilino iria me ajudar ali no pagamento desse financiamento. Como eu teria a renda do aluguel entrando ali todos os meses, né, com um bom valor no fim do ano, isso iria cobrir parte ou futuramente todo o meu custo ali de parcela com o imóvel. Chega uma hora que existe uma curva, né? Então, assim, imagina, aqui imagina um gráfico. Imagina um gráfico e aí tem a linha do financiamento. Eu uso tabela Price. Então, as minhas parcelas, elas são quase que fixas. Só tem a variação da TR. Então, as minhas parcelas são 1.200 desde 2015. Sabe? Então, 2015, 2016, que foi... Porque eu comprei o imóvel na planta, e aí você só começa mesmo ativa o teu financiamento depois que ele é entregue. Então, eu ainda fiquei um tempo pagando obra, sabe? Então, a minha parcela, ela é igual. É igualzinha. Lá no início, quando eu comecei a receber aluguel, tô falando de mercado tradicional, comprei um imóvel na planta, um MRV na planta, mercado tradicional, tá? Aí, lá no início, eu comecei a receber 680, se eu não me engano. Eu tenho vídeo mostrando a planilha, mas, se eu não me engano, era 680, ou era 680 já depois de pagar os 10% do corretor, né? Porque eu pegava corretor, sempre tive. Então, desde que eu iniciei, eu sempre tive um profissional que sabe mais e sempre paguei pelos serviços dessas pessoas, porque isso faz total diferença para sua carteira, tá? Então, eu tinha um corretor, eu pagava 10%, primeiro aluguel mais 10%. Que foi o meu primeiro contrato de locação. Só que ele era 600 e pouquinho, 680, e ainda descontava o box, que eu não tinha colocado o box, mas eu falei que se ele colocasse um inquilino, depois o inquilino poderia comprar e aí ir descontando do aluguel. Aí, era isso. E esse valor de locação, ele vai aumentando. Por quê? Todos os anos, IGPM. Então, vai subindo. E o teu financiamento na TR. Então, o teu financiamento fica aqui, bonitinho, comportado, previsível. E o seu aluguel, ele vai começar aqui e ele vai subindo.
e ele vai subindo. Aí ele vai encontrar o valor da sua parcela. Então, o aluguel começou em 600 e pouquinho, mas ele vai chegar em 1.200, tá? Então, normalmente, essa curva, comprando no mercado tradicional, essa curva, ela demora 5 a 6 anos, tá? Mercado tradicional. Então, o imóvel, ele vai chegar ali, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo a locação, a tua parcela fica fixa, no início você vai completando, esse valor recebe o aluguel, entra ali como sua renda, você vai completando o teu valor de parcela, né, e mantendo esse imóvel. Esse imóvel aqui, atualmente, a estratégia de eu pagar até os 30 anos, gente, eu mudei de estratégia, porque eu entendi que era mais inteligente eu investir o dinheiro do que eu amortizar. Fazia mais sentido, porque olha a minha taxa de juros. Deixa eu sair aqui da frente da taxa de juros. Ah, não, ela tá mais pra baixo. A minha taxa de juros é 7,9. 7,9. Então, gente, por que eu vou amortizar uma taxa de juros de 7,9? Foi meu primeiro imóvel. Eu comprei sim pela Minha Casa Minha Vida, mas não das primeiras faixas. Então, quando você só não pode locar o seu imóvel quando você compra do Minha Casa Minha Vida, se você usa subsídio do governo, que você tem aquele desconto e aquelas coisas, aí é pra primeira moradia e tudo mais, você teve ajuda de custo do governo. Eu nunca tive ajuda de custo do governo. Então, você pode sim locar o seu imóvel nessa situação, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma mágica, que é a mágica do leilão, porque é aquilo, né? Com o passar dos anos, você vai aprendendo e aprendendo. Então, lá com 19 aninhos, eu achava que a melhor opção era comprar na planta. Eu achava que a melhor opção era amortizar, só que com o tempo você vai aprendendo. Aqui é o meu segundo financiamento. Só que dessa vez eu comprei um imóvel em leilão. Então o meu segundo imóvel foi um imóvel em leilão. Anos depois, tá, gente? Bastante tempo depois. Porque o que eu fiz? Como eu tinha aquela meta do primeiro imóvel de quitar o imóvel e depois eu mudei de quitar, mas para investir o valor, então eu não comprei o segundo imóvel enquanto eu não juntei e investi o valor suficiente para quitar aquele primeiro imóvel. Então eu juntei o dinheiro suficiente para quitar aquele imóvel, mas eu não quitei porque por opção, então eu prefiro deixar o dinheiro investido e rendendo. E uma coisa, hoje em dia aquele imóvel lá, ele está alocado por 1.700, tá? Só que é 1.700 o pacote. Eu já tive ele em um pacote melhor, de 1.980, se eu não me engano, o pacote. Hoje em dia ele tá em 1.700 o pacote, tá? Então cobre todas as minhas despesas e já sobra dinheiro. E o valor, que seria o valor para quitação lá de 118, que tá agora, esses 118 mil, eles rendem mais do que 1.180. Ou seja, o valor investido, ele mais do que cobre o valor da minha parcela. Eu não preciso tirar esse valor lá do rendimento para cobrir minha parcela, porque eu tenho um inquilino que me paga 1.700 por mês. E com esse valor que ele me paga, eu cubro todos os custos do apartamento. E sim, você pode repetir isso aqui quantas vezes a sua renda permitir. Então, aqui foi a minha segunda casa, que foi uma casa em leilão, onde eu dei 25 mil de entrada e peguei um financiamento de 70 mil. Esse imóvel aqui, ele me gerou uma parcela lá no início de R$600. Só que sabe quanto foi o meu primeiro aluguel? Diferente do mercado tradicional, diferente de quando você compra na planta pelo valor de mercado, eu já cobri o valor da minha parcela logo na primeira locação. Então, aquela locação, eu passei a receber R$980 no meu primeiro contrato. Eu já estou no meu terceiro contrato, tá? Porque, como vocês podem ver, eu tô aqui com 191. Eu cheguei a fazer uma amortização no contrato, sim, mas foi por uma estratégia um pouquinho diferente. No meu primeiro contrato de locação, eu tinha vendido o imóvel, eu tinha feito o contrato de locação, mas o casal, eles tinham a intenção de comprar. E aí eles me deram um valor de sinal porque eles queriam comprar esse imóvel e eles perderiam se eles não comprassem. E aí esse valor de sinal eu amortizei, mas era um sinal pequeno, mas mesmo assim, como era no início do financiamento, amortizou alguns meses, então por isso que eu só tenho 191 meses ali. Aqui a brincadeira já começa a ficar de adulto, né? Então, uma parcela de 2.044, só que nesse imóvel também, arrematado em leilão, atualmente eu recebo 2.200. 2.200 é administrado pelo quinto andar. E na outra casa, atualmente eu recebo 1.100 de aluguel.
Aqui a brincadeira já começa a ficar de adulto, né? Então, uma parcela de 2.044, só que nesse imóvel também arrematado em leilão, atualmente eu recebo 2.200. 2.200 é administrado pelo quinto andar. Ah, e na outra casa, atualmente eu recebo 1.100 de aluguel. Aqui a brincadeira já começa a ficar de adulto, né? Então, uma parcela de 2.044, só que nesse imóvel também arrematado em leilão, atualmente eu recebo 2.200. 2.200 é administrado pelo quinto andar. Ah, e na outra casa, atualmente eu recebo 1.100 de aluguel. Aqui a brincadeira já começa a ficar de adulto, né? Então, uma parcela de 2.044, só que nesse imóvel também arrematado em leilão, atualmente eu recebo 2.200. 2.200 é administrado pelo quinto andar. Ah, e na outra casa, atualmente eu recebo 1.100 de aluguel. Aqui a brincadeira já começa a ficar de adulto, né? Então, uma parcela de 2.044, só que nesse imóvel também arrematado em leilão, atualmente eu recebo 2.200. 2.200 é administrado pelo quinto andar. Ah, e na outra casa, atualmente eu recebo 1.100 de aluguel. Aqui a brincadeira já começa a ficar de adulto, né? Então, uma parcela de 2.044, só que nesse